Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O mercado financeiro continua reagindo ao noticiário internacional e doméstico e isso tem refletido, sobretudo, na volatilidade dos índices. O Ibovespa, hoje de manhã, chegou a superar os 86 mil pontos, com uma valorização significativa em relação a ontem, mas recuou no período datado e fechou em leve baixa. O dólar chegou a bater em R$ 3,47, mantendo o ritmo de alta das últimas semanas, depois que cresceu a especulação de elevação dos juros americanos para conter a inflação dos Estados Unidos. Como nós falávamos ontem, uma eventual subida dos juros americanos teria o poder de levar recursos de mercados emergentes, como é o caso do brasileiro, para aplicações nos Estados Unidos. No entanto, parte da volatilidade aqui no Brasil ainda se justifica devido ao cenário eleitoral brasileiro, as indefinições e acredite em cada decisão do Supremo Tribunal Federal e as tantas possibilidades de interpretação de cada turma de julgamento e de cada ministro. Se a economia brasileira conseguiu no ano passado a proeza de se descolar do ambiente político mais tumultuado e tirar o país da crise, agora o desafio parece ser o de conseguir se descolar da sensação de incerteza da justiça brasileira, de regras não claras do Supremo Tribunal Federal e o tanto que investigações criminais e de corrupção pode interferir no clima eleitoral deste ano. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre o mercado, a volatilidade do mercado hoje, no cenário econômico que já está no ar. Bom, eu já começo o programa explicando que isso aqui é uma rinite, outono em São Paulo, ar seco, provoca isso neste âncora. Me perdoe pela voz um pouco prejudicada hoje. Mas vamos lá, até às 7h30 com informação da economia do país. A Abimac, entidade que representa a indústria nacional de máquinas e equipamentos, divulgou o balanço do primeiro trimestre do ano e afirma que depois de um resultado frustrante pode rever a previsão de crescimento das vendas. A Vanessa Casalino está na redação da TV Brasil e conversa conosco. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. De janeiro a março, o faturamento das fábricas de bens de capital registrou uma leve alta de 0,8%, mas já deveria estar crescendo num ritmo de ao menos 2%, segundo a Abimac. Com isso, a associação afirma que se abril não mostrar recuperação, o quadrimestre também vai fechar abaixo da expectativa, o que vai obrigar a entidade a rever as previsões de crescimento fixadas entre 5% a 10% nas vendas do setor. Os dirigentes da Abimac criticam o aumento no custo dos financiamentos depois das mudanças na taxa de juros do BNDES. Além disso, apontaram que há uma baixa confiança das empresas, fatores que têm impedido a retomada dos investimentos produtivos. Para a associação, hoje o Brasil tem um ambiente hostil ao investimento. O setor está entregando aos pré-candidatos à presidência da República uma agenda de estímulo à industrialização. Entre os pontos defendidos está uma maior competitividade entre os bancos para reduzir os juros. Na avaliação da Abimac, hoje os bancos são uma padaria que não precisa fazer pão, Piotto. Convenhamos que é uma comparação boa. Os bancos não participam do financiamento, do desenvolvimento do país, da economia do país, porque só vai buscar juros em banco, hoje em banco da praça, esse banco que você vai, desses que tem concentração bancária, nós estamos falando disso com muita frequência aqui, quando você não tem nenhuma outra alternativa e, obviamente, quando você está desesperado por algum crédito para poder pagar alguma conta, fazer algum pequeno investimento, porque os juros são absurdamente altos e isso, evidentemente, faz com que qualquer investimento seja repensado pelo menos algumas vezes antes de tomar empréstimo nos bancos brasileiros. A padaria que não precisa fazer pão porque os juros conseguem manter ali altíssimo o rendimento dos bancos, como a gente informou recentemente aqui no cenário econômico. A arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas divulgadas hoje pela Receita Federal registraram o maior valor para os meses de março de 2015. Esse também foi o 5º mês consecutivo em que a arrecadação federal teve crescimento real frente ao mesmo período do ano anterior. O que configura claramente uma recuperação da economia por esse ponto de vista. Poderia ser maior, como a Abimac fez menção agora há pouco, se tivesse outras condições, sobretudo os bancos fornecerem crédito com taxas mais razoáveis. O repórter Pedro Pontes está na redação de Brasília e tem os detalhes. Pedro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico.
Segundo números divulgados hoje pela Receita Federal, Piotr, o governo arrecadou 105 bilhões e 659 milhões de reais em março. Esse valor representa uma alta de 3,95% em relação ao mesmo mês do ano passado, descontada, é claro, a inflação oficial pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em valores corrigidos pela inflação, essa arrecadação também atingiu o melhor nível para o mês de março desde 2015. Já nos 3 primeiros meses deste ano, a União arrecadou 366 bilhões e 401 milhões, uma alta de 8,42%, acima do IPCA em relação ao primeiro trimestre do ano passado, sendo o melhor resultado para o período desde 2014. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação aumentou pouco mais de 4 bilhões em relação a março do ano passado, em valores corrigidos pelo IPCA. Desse total, parte do crescimento foi provocado pela elevação de tributos sobre os combustíveis e uma outra parte decorreu do Programa Especial de Regularização Tributária, também conhecido como Novo Refis. Em vigor desde o fim de julho do ano passado, a elevação do PIS, o Programa de Integração Social, e da COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social sobre os combustíveis, reforçou ainda mais os cofres federais em 2 bilhões e 261 milhões de reais em março, contra 1 bilhão e 192 milhões no mesmo mês de 2017. As receitas não administradas pelo fisco cresceram 8,26%, beneficiadas pelo aumento da cotação do petróleo no mercado internacional, que influencia o pagamento de royalties. Esse resultado, claro, descontado a inflação. Todos esses números trazem esperança, mas não podemos esquecer que o país ainda necessita urgentemente de reformas estruturais para consolidar um crescimento sustentável. Que reformas são essas? As tão discutidas reformas previdenciária, trabalhista e a mais importante de todas, a tributária. Da redação da TV Brasil, Pedro Pontes, para o Cenário Econômico. Muito obrigado, Pedro. A questão da reforma tributária mexe exatamente com o setor produtivo, ou seja, a simplificação do processo de arrecadação de tarifas e impostos no Brasil favoreceria o setor, além, evidentemente, de uma política tributária mais justa, ou seja, valores mais baixos de tributos no começo da cadeia produtiva, ou seja, ter-se uma condição maior de fazer. A questão da reforma trabalhista, que já é uma realidade, embora haja uma necessidade depois que a medida provisória venceu e de alguma forma mudou um pouco das regras todas, porque ali havia uma interpretação da reforma aprovada no ano passado e ainda há uma discussão de o que vai se fazer exatamente agora, isso já é uma realidade. Mas a questão, sobretudo, da reforma da Previdência, aí nós estamos falando de contas do governo, de solvência fiscal, ou seja, de contas do governo, de contas públicas. Hoje gasta-se muito do que o Brasil arrecada justamente para pagar aposentadorias públicas do setor privado, levando-se em conta que é uma diferença gigantesca no tanto que se contribui do setor privado, do setor público e o quanto que se recebe, até porque os funcionários públicos recebem pelo teto. Não é exatamente pelo salário da ativa, diga-se de passagem. O caso do setor privado, que paga bastante também, mas recebe um valor muito menor. Hoje você tem o que se chama de uma injustiça previdenciária ali. Essa reforma de igualar esses setores todos já traria exatamente uma economia importante para o país e dá uma previsão de longo prazo para as contas públicas, porque um governo extremamente endividado faz com que perca a possibilidade de fazer investimentos no país, e há investimentos que são necessariamente públicos, que vêm exatamente do governo. Boa parte dos investimentos, sobretudo os estratégicos, começa pelo Estado. Isso é aqui no Brasil, isso é nos Estados Unidos, isso na Europa, isso é no Japão, isso é na China, em qualquer lugar do mundo. Depois que aquele setor consegue de alguma forma se sustentar, aí vem exatamente a iniciativa privada. Mas a estratégia de desenvolver de repente regiões novas normalmente vem do Estado, vem do governo. E o governo perder essa possibilidade de fazer investimentos é muito ruim. É exatamente o que se tem. A gente divulga índices aqui no cenário econômico com alguma frequência de que o governo investe cada vez menos justamente porque tem uma condição fiscal muito apertada. Uma reforma da Previdência daria um certo refresco para essas contas públicas, além, evidentemente, de se trazer uma previsibilidade da possibilidade do governo ser solvente do ponto de vista fiscal. Bom, a produção de açúcar no Brasil apresentou uma queda na safra de 2017 para 2018. O motivo é que o principal destino da cana-de-açúcar está sendo as usinas de etanol. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, e tem outros detalhes. Maurício, boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. Houve uma queda, segundo os dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, de 2,1% na produção de açúcar na safra que se encerrou no mês de março de 2018. A produção total de açúcar no país chegou a 37.870.000 toneladas. E mesmo com esta redução de 2,1% em comparação com a safra anterior, o Brasil continua sendo o maior produtor e exportador do mundo de açúcar. Como você mencionou, acabou acontecendo essa queda porque tinha menos cana, menos oferta de cana nas lavouras do Brasil. Houve uma redução de 3,6%. Com menos cana em circulação, os produtores resolveram destinar a cana, a maior quantidade de cana, para as usinas de etanol, devido ao maior valor que acabam conseguindo com o produto na venda da cana para as usinas e não da venda da cana para o refino para a produção de açúcar. No ano passado, a produção de etanol no país chegou a 28 bilhões de litros de etanol que foram produzidos com essa última safra de cana-de-açúcar brasileira. A região centro-sul do país continua sendo a maior região produtora de cana do Brasil. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E a produção mundial de vinhos caiu para o nível mais baixo em 60 anos na safra do ano passado, 2017. E o principal causador da queda foram as mudanças climáticas que têm alterado as relações de peso e importância de países e suas agriculturas no mundo inteiro. No caso da produção de vinho, por exemplo, houve uma expansão impressionante no Brasil que registrou um salto de muito mais que o dobro. Nós preparamos algumas telas para demonstrar os efeitos dessas mudanças climáticas na produção de vinho. Exatamente isso, a produção mundial em 2017 foi de 250 milhões de hectolitros. Cada hectolitro tem 100 litros de vinho, o que representa ali uma redução de 8,6% em comparação à safra de 2016, a produção de 2016. Para se ter uma ideia, essa é a menor desde 1957, quando a produção foi de 173 milhões de hectolitros. Se a gente comparar 2017 com 1957, lá havia, obviamente, uma demanda menor de vinho. Eu tinha um público menor no mundo todo, consumidor de vinho, e eu tinha tecnologias inferiores às que tenho hoje. Se hoje caiu a produção, o tamanho das mudanças climáticas e de efeitos, sobretudo do clima, mesmo que sejam ali isoladas, isso é extremamente maior do que, por exemplo, numa comparação meramente de produção lá em 1957 e agora em 2018. Olhando exatamente o que mais afetou a maior produção de vinhos é na Europa, no Velho Mundo, e a gente tem exatamente essa situação. A Europa teve uma queda de 14,6%, chegou a 141 milhões de hectolitros. Para se ter uma ideia, a Itália, que é a maior produtora, teve uma queda de 17%, a França de 19%, a Espanha de 20%. Aconteceu o contrário, boa parte aqui na América do Sul. Nos Estados Unidos, que é um grande produtor também, ficou estável, não teve uma grande mudança, mas, por exemplo, na Argentina subiu, no Brasil também subiu, no Chile decaiu. A gente tem os números ali também na tela. Vamos lá. No Brasil, houve, para se ter uma ideia, chegou um aumento, ali não é exatamente ali foi um aumento, aquela seta é para o alto, de 169%, chegou a 3 milhões e 400 mil hectolitros. Na Argentina, aí a queda foi, na verdade, foi um aumento de 25% e no Chile uma queda de 7%. Esses dados estão equivocados, mas eu tenho exatamente isso. No Chile houve uma queda de 7%, diferentemente do que aconteceu na Argentina e no Brasil, que houve uma produção maior. O consumo de vinho no mundo subiu em 2017 1,8% a mais. Estamos falando agora de consumo, não de produção. Duas informações para terminar esse assunto. Os Estados Unidos são o maior consumidor de vinho do mundo, superando a França. E a China é a 7ª maior produtora do mundo, investindo, crescendo, e sabe-se lá até onde os chineses vão chegar. A história de vinho na China é bem recente, só que há todos os investimentos. E os chineses têm trazido especialistas do mundo todo, sobretudo franceses, para fazer da China um grande produtor, mas não só um grande produtor, um produtor de qualidade, de vinho de qualidade no mundo. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa até o começo da tarde, o dólar continuou se valorizando frente ao real. Nós voltamos em instantes com os números do fechamento do mercado nesta quarta-feira aqui na B3. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, o dólar já se valorizou. Se comparado, evidentemente, ao real, a valorização do dólar já chega em 10% neste ano.
do começo do ano até agora. Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro. O Ibovespa hoje operou boa parte da manhã, o começo da tarde em alta. Chegou a 86.500 pontos, para você ter uma ideia do tamanho da queda. Depois, parte do dia, agora à tarde, negativo, e terminou ali em 0,16% de queda, 85.469 pontos. Se a gente olhar agora o dólar comercial, uma alta de 0,48% a R$ 3,46. Chegou a 3,47, chegou a bater na marca de 3,47 e essa valorização de 10% vem do começo do ano até agora, uma valorização expressiva do dólar. E a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou mudanças nos gatilhos que levam ao acionamento da bandeira tarifária e confirmou o reajuste para a bandeira 2 vermelha. Nós voltamos a conversar com a Vanessa Casalino. Vanessa? Piotr, com as mudanças, o acionamento das bandeiras vai levar em conta o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Antes, considerava o custo de geração da termoelétrica mais cara e a expectativa de chuvas. Muda também a data de revisão dos valores das bandeiras de dezembro para depois do período de chuvas, entre abril e maio, e isso a partir do ano que vem. Com isso, a ANEEL acredita que vai ser possível ter uma ideia mais precisa sobre o comportamento dos reservatórios das hidrelétricas até o início do próximo período chuvoso. A agência efetivou ainda o aumento de 42,8% para o valor do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha, um reajuste que já estava em vigor desde novembro do ano passado, mas de forma provisória. E elevou a taxa extra cobrada nas contas de luz quando essa bandeira é acionada. Passou de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. O valor do patamar 1 da bandeira vermelha ficou mantido em R$ 3,00 e a taxa da bandeira amarela caiu pela metade, de R$ 2 para R$ 1,00, Piotr. Obrigado, Vanessa. Uma conta bancária que dispensa a necessidade de ir a uma agência física, sem mensalidade pelos pacotes de serviços e sem burocracia. Tempos atrás isso pareceria algo muito distante da realidade de nós brasileiros, mas hoje há cada vez mais opções do que se chama de banco digital. Empresas que conseguiram, com a ajuda da tecnologia, entrar no varejo bancário, um dos mais conservadores da economia. Será que a tecnologia veio para decretar o fim dessas agências físicas, às quais nós estamos acostumados, o que a gente chama de banco de praça, né? Vamos lá. Para falar sobre o assunto, eu recebo mais uma vez Maria Juliana Barbosa, diretora da Cardis Future Payment. Bem-vinda de novo, querida. Obrigada, Piotr. A gente tem uma realidade que não era impossível imaginar pouco tempo atrás. Alguém abrir uma conta no banco sem ir ao banco. Exatamente. E se eu pegar, por exemplo, os exemplos que tem mais aí, vamos pegar o Inter, que é um banco que por acaso deve abrir capital aqui na Bolsa daqui a algum tempo. Você tira a foto sua com o seu próprio celular, preenche as informações. Sem ter que sair de casa. Se não me engano, tira a foto do RG, alguma coisa assim. E você não saiu de casa, você fez a abertura da conta em horário não bancário. Exatamente. Porque é uma relação com a internet 24 horas por dia, todo dia a dia. Com o celular agora, mobile, você realmente não precisa fazer mais isso, né? É uma realidade que veio para ficar, ela só tende a crescer agora, ainda tem os seus desafios, as agências bancárias ainda existem, ainda tem uma desconfiança da população, da maior parte da população, ainda tem pessoas no Brasil desbancarizadas, mas é uma revolução que veio para ficar, não tenho a menor dúvida disso, só tende a aumentar, é uma facilidade sem tamanho, desburocratização, agilidade, é o que todo mundo quer hoje nesse mundo. Então, você voltar numa agência bancária como você tinha 20 anos atrás, que você ficava na fila, até mais um pouco, né? Ficava na fila esperando horas para resolver um assunto, hoje isso não existe mais. Então, é muito difícil, isso só tende a avançar, isso não vai voltar para trás. Você fez menção a filas, o PROCON interveio nessa história tempos atrás, que você não podia passar mais do que 15 minutos na fila, não era isso? Exatamente, porque não tem mais sentido hoje, né? Se você não sai de casa e você vai ficar parado. Eu lembro de há 30 anos atrás ir no banco, minha mãe, ficar na fila 40, 50 minutos para às vezes pagar uma conta, né? Então são realidades que mudam rápido e essa tendência vai ser cada vez mais forte, né? E você tem aí as fintechs que vieram, que já tem hoje, a gente já tem mais 300 fintechs no Brasil que vieram exatamente para ajudar e revolucionar esse mercado, né? Então, a tendência é de cada vez mais você ter essa participação da população e também de assuntos que vão florescendo também à margem das instituições financeiras, né? Então, você tem outras tecnologias também que vão te ajudando a ter mais transações bancárias entre indivíduos que muitas vezes até você não precisa do banco para fazer esse tipo de ação. E um banco digital é exatamente como um banco convencional, ou seja, ele tem todos os serviços que normalmente você teria num banco, só para quem ainda não experimentou essa nova oportunidade.
É o mesmo tipo de serviço? É o mesmo tipo de serviço, pagar conta, transações entre indivíduos, cartão de crédito, cartão de débito, pode sacar dinheiro nas 24 horas. Então, na realidade, todos esses tipos de serviços, eles acontecem, né? O que você, na realidade, tem é mais agilidade, é mais barato, tem menos custo, porque na realidade você não tem tarifas, né, bancárias. Há bancos que não cobram tarifa nenhuma para existir a conta e nem para fazer transferência bancária, que normalmente é o tal do TED, que custava sempre caro. Custava sempre caro, então você não paga nenhum tipo de valor para fazer transação bancária e nem anuidade no cartão de crédito. Então são revoluções que provavelmente não, que vão levar o mercado inteiro a seguir nessa linha, né? Agora, qual é exatamente o desafio do banco digital? Os bancos de praça já todo mundo conhece, sabiam, eles são gigantes, boa parte deles tem um patrimônio imenso, o que dá uma sensação de segurança para o correntista. Um banco digital que começa agora, provavelmente tem uma participação no tanto de depósito e de crédito muito pequena. Qual é a garantia que esses bancos vão oferecer segurança também, além da agilidade que é notória, além do custo mais baixo? Desburocratização. A desburocratização que é imensa, você abre uma conta da sua casa, é surreal. Antes você tinha que levar um monte de papel, era uma coisa que... E outra, você fala com um gerente hoje num banco convencional, que não consegue fazer nada do que um gerente fazia nos anos 80, nos anos 90. Aí ele fala assim, você vai pela internet, mas se vai pela internet você não precisa do banco, né? Precisa pagar uma taxa para o banco. Mas qual é o desafio desse banco de oferecer, além de tudo isso, segurança, confiabilidade, essas coisas todas que são muito importantes quando você deposita seu dinheiro lá? Sem dúvida. Segurança é o principal deles, né? E hoje você tem tecnologias que vão avançando. Eu acho que o próprio blockchain veio para ajudar nesse sentido, né? Então, segurança acho que é o primeiro passo para você se sentir à vontade e confiante de investir num banco digital. Né? Mas eu acho que o blockchain provavelmente ainda não está 100% inserido nesse contexto, mas ele vem para ajudar nesse tipo de transação. E, além disso, também você tem um processo cultural também, né? Da própria população que cada vez vai entendendo esse processo cada vez mais natural. Juliana, vamos só voltar na história do blockchain. Normalmente, uma crise num banco vem porque o banco emprestava o que ele não tinha. E depois aquele devedor não pagava, ele era o credor de um monte de título podre, como se usa dizendo no mercado, e ele abria falência e nós tivemos vários casos aqui no Brasil. Exato. O blockchain permite o quê? Que ele só empreste o que ele realmente tem. Eu tenho um controle automático disso. Não, na realidade não é só isso. Na realidade o blockchain, eles são na verdade sistemas seguros em blocos. Então, você tem uma informação que ela é criptografada, ela está lá e ela é cravada em blocos. Então, uma vez que você tem um hacker que entra num bloco, você precisa destruir todos os blocos para chegar na informação. Então, na realidade, ele é muito mais seguro nesse sentido. Você não tem como quebrar todas as cadeias, né, da informação. Então, isso que dá segurança, na realidade, para essa transação. Mas ainda é uma realidade que vem vindo e isso vai ser cada vez mais possível, né? Inclusive, para transações, que até o próprio Banco Central, agora, esses dias, ele liberou essa transação direto entre indivíduos, sem você, na realidade, passar por uma instituição. Então, isso, blockchain, sem dúvida, vai ser extremamente necessário nesse processo. Agora, é uma quebra de paradigma violenta, né? Do que a gente estava acostumado e do que nós temos de possibilidade hoje, não é? Muito. Isso, na realidade, o que é importante também para os próprios bancos, né, de varejo, os antigos bancos de varejo, enfim, que são os grandes, como você falou, instituições, elas, na realidade, precisam entender que ser um banco digital não basta você ter um aplicativo. Não é, eu tenho um aplicativo, eu sou digital. Não, digital é toda uma mudança cultural da empresa, do indivíduo, na organização como um todo, no planejamento. Você tem que ser digital do começo ao fim, porque o atendimento também tem que ser ágil, a resposta do cliente tem que ser ágil. Então, na realidade, a tecnologia ela envolve o processo como um todo. Não é só basta ter um aplicativo em que você oferece transações. Na verdade, ser digital envolve a mudança cultural na empresa inteira. Por isso que muitas delas estão adquirindo fintechs que já vêm com essa mentalidade 100% digital. Então, que é onde você encontra o tradicional com a tecnologia. E você acha que eu tenho o risco da empresa convencional, de alguma forma, atrapalhar essa nova ou a nova conquistar a antiga? Eu acho que a nova. Quem contamina quem nesse processo? É um processo lento, assim, digo, lento, né? Você vê que de 20 anos para cá as coisas mudaram absurdamente, então lento nesse sentido, mas que na realidade eu acho que os dois vão se complementar, mas o digital, sem dúvida, ele está inserindo mentalidades novas no tradicional. Porque eu tenho demanda por isso. Você tem demanda por isso, a população pede por isso, culturalmente está virando, as novas gerações que vão vir por aí não vão nem saber o que é uma agência bancária, provavelmente assim como nunca foram numa locadora de vídeo, né? Provavelmente. Então, provavelmente é o caminho que vamos seguir. Ele nunca vai ao Procon reclamar porque ele ficou meia hora na fila do banco, né? Fila de banco é uma coisa dos anos 90, começo dos anos 2000, provavelmente não vai voltar mais. Com certeza não. Juliana, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista aqui ao Senado Econômico.
que termina aqui o cenário. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Até lá.